Olha, de coração, eu entendo e me coloco no seu lugar. Eu, como paciente, também acreditaria que se eu estou em tratamento da dor, eu não deveria ter dor. Afinal, isso é o senso comum. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar qual é a realidade de um tratamento científico, objetivo, mensurável e que realmente pode te gerar resultados expressivos no tratamento da dor. Mas, Caio, o que é um resultado expressivo? É você voltar a fazer sexo com seu marido, com sua esposa. É você voltar a carregar seu neto no colo. É você voltar a não depender dos seus familiares para se deslocar dentro de casa, para fazer uma atividade doméstica. É você não ficar desesperado dentro do carro porque a tontura vai atacar, porque a dor na lombar vai atacar, porque a dor cervical vai atacar. Entende? Então vamos lá. Dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável. E ela está associada a uma lesão que é real, o tecido realmente feriu, você realmente está machucado, ou a uma lesão potencial. O que quer dizer uma lesão potencial? Você acredita que está machucado, mas na verdade não está. O fato de você acreditar já modifica a experiência sensorial e emocional desagradável que é a dor. Ficou claro para você até aí? Eu vou dar alguns exemplos para você internalizar essa mensagem. A dor, ela é episódica e recorrente. Se você tem crises de coluna ao longo dos últimos 3, 4, 5 anos, você já percebeu que vira e mexe você recorre à emergência, toma Decadron, Diprospan, anti-inflamatórios não esteroidais, etc, etc, etc. Ok? E aí vamos dar um exemplo que um paciente real meu falou. Caio, no último ano, a cada 2 meses eu fui na emergência. Eu fiz 6 ressonâncias magnéticas em um ano. O que é um absurdo total. É completamente artrogênico fazer uma ressonância por causa de um episódio de crise de dor aguda sem déficit neurológico. O cara não perdeu a força na perna, a sensibilidade dele não desapareceu na perna, ele não teve incontinência urinária nem fecal, ele não tinha febre junto com a dor, ele não perdia peso sem motivo, ele não sofreu trauma, queda ou acidente, copo não caía da mão aleatoriamente porque ele perdeu força para apertar a mão. Nada disso acontecia com esse paciente, mesmo assim ele fez 6 ressonâncias em um ano. Bom, se nós fizermos uma linha do tempo com a história desse paciente, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber que essa dor teve um pico, normalizou, teve outro pico, normalizou, teve outro pico. E o paciente foi 6 vezes na emergência. E ele nunca ficou zerado nesse intervalo de um ano. E o que é que a história dos episódios de crise desse paciente nos ensina? Que o problema dele é episódico e recorrente. Só que aí qual é o meu papel enquanto terapeuta? Expor esse paciente gradativamente aos movimentos que ele teme, porque quando ele travava em hiperemergência, ele ficava com muita dificuldade para dobrar, para pegar peso, para correr, para malhar na academia, não é mesmo? Então, o cérebro dele condicionou. Isso é a hipótese da imprecisão. O cérebro, ele não memoriza só a experiência de dor. Ele memoriza a sua sensação, a sua emoção, o seu padrão de pensamento, a circunstância que você está vivendo, o ambiente que você está inserido e todo o contexto. Tudo interconectado. Esse paciente estava se desassociando de um colega que ele descobriu que esse colega agia de má fé dentro da empresa e ele teve que se desassociar dele. E aí essa desassociação gerou um custo operacional que ele não imaginava. E ele automaticamente pensou na projeção futura dele em relação à esposa e aos 3 filhos que estudam no melhor colégio de Salvador, que tem uma mensalidade pesadíssima, mas que eu tenho certeza que vale a pena estudar lá. Então as preocupações, a ansiedade, a projeção futura dele, o medo de ficar incapacitado, porque 2 médicos nesses episódios que ele foi em emergência falaram para ele que se ele não operasse a coluna ele poderia ficar cadeirante. E ele reforçou esse pensamento, mesmo não tendo déficit neurológico, mesmo sendo dor lombar central. Porque assim, pessoal, quando a dor é lombar central, a gente sabe que não é a hérnia.
Quando a dor é da hérnia e que gera um déficit neurológico, a dor desce na perna, ultrapassa a linha do joelho. Dor lombar central, a gente não pode dizer que nunca, mas quase nunca é a hérnia de disco. E aí o que é que aconteceu? A gente submeteu esse paciente a 6 meses de tratamento. Ao longo desses 6 meses de tratamento, os 3 primeiros meses ele veio uma vez por semana. E é engraçado que no segundo mês ele teve um outro episódio de crise, mesmo estando em tratamento, e ele falou assim: Caio, eu acreditava que no tratamento eu não ia sentir dor, mas eu tô vendo que esses 2 exercícios que você me passou, eles são bem doloridos para executar. Eu não queria fazer eles não. E aí eu peguei o vídeo da consulta e fiz um vídeo atual dele e comparei. Você lembra quando você chegou aqui? Eu pedia para você dobrar para trás, você quase não ia. Olha onde você tá, parecendo um Circo de Soleil. Eu pedia para você dobrar para frente, você não chegava no joelho. Olha onde você tá dobrando muito bem. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que apesar de dolorido e desconfortável, os exercícios que eu estou te prescrevendo estão sendo benéficos. E enquanto você não tiver o pensamento de enfrentamento à dor e não evitação da dor, vai ser muito difícil você passar por essa experiência. Para você se tornar um vencedor, você precisa vencer a dor, não evitar a dor. Para vencer a dor, você precisa enfrentar a dor, ser o enfrentador. Faz sentido? E ele deu risada. Então, olha só, eu como terapeuta, fazendo uso racional de tudo que eu aprendi ao longo desses 10 anos, eu sou incapaz de dizer para você, então pare. E foi o que o instrutor de Pilates dele disse. O instrutor de Pilates fez o que eu considero a maior merda que um terapeuta pode fazer para um paciente em crise. Ele fazia o movimento e ele falava, ó, esse aqui dói. Aí o instrutor fazia, então faz só até onde não dói. Pô, aí o que é que fica na cabeça do paciente? Fica assim, ó, cara, eu fui ali e doeu, e ele disse que não é para ir até ali. Então, não é para fazer mesmo. E aí eu paro de ser um enfrentador e me torno um evitador. Sendo evitador, o que que acontece, pessoal? Se eu for um evitador, basicamente o meu cérebro memoriza o contexto, memoriza o ambiente, memoriza a circunstância, memoriza tudo que está acontecendo ao seu redor. Logo, você tem um comportamento que a gente chama mal adaptativo, que te ensinou que você não pode fazer aquele movimento. E aí o que acontece com você? Acontece o seguinte: você precisa dobrar. Só que para dobrar, você só dobra um segmento. Você compensa em todos os outros. Em vez de dobrar a coluna como um todo, você começa a deixar zonas retas e zonas com excesso de curvatura. E aí você para de frequentar determinadas angulações articulares. E aí o que acontece? Essa raiz nervosa que você está vendo aqui, ó, soltinha, no forame vertebral, começa a ficar aprisionada porque a articulação está rígida. Faz sentido, pessoal? Então, como que eu vou melhorar a mobilidade? Mobilidade não, porque é um fator de confusão muito grande. Muita gente acredita que precisa fazer treino de mobilidade para melhorar de dor. E não tem nada a ver mobilidade com rigidez, né? Rigidez é outra coisa. O que a gente vai fazer para melhorar essa rigidez da articulação, que não está frequentando as determinadas angulações de movimento necessárias por causa de informações negativas que profissionais de saúde deram? Expor gradativamente. E você acha que quando a gente mexer numa estrutura que está rígida, vai ser fácil de mexer? Será que vai ser suave? Não, é claro que vai doer. Então, durante o tratamento da dor, você vai passar pela experiência de dor. E é passando pela experiência de dor que você vai ressignificar aquela experiência. Eu não sei se algum dia na vida você já teve a experiência de quebrar um braço. Você já quebrou um braço? Eu quebrei esse braço aqui. Então, ó, eu tô aqui fazendo um movimento de supinação. A minha supinação não é completa.
Você percebe? Se eu fizer a supinação aqui, ó a diferença. Minha supinação do braço esquerdo não é completa, porque fraturou e consolidou errado. Numa época da minha vida que eu não tinha fisioterapia, que eu não conhecia fisioterapia. E o que é que aconteceu? Eu coloquei o gesso no antebraço. Quando eu coloquei o gesso no antebraço, meu braço atrofiou, ficou rígido. Quer dizer que ele estava ferido? Não, ele estava cicatrizado, ele estava consolidando. Olha que louco. E aí eu acredito, sabe o quê? Que quando eu tirar o gesso, eu vou mexer normal. Não vou, velho. O braço vai estar dolorido, eu vou ter trabalho para esticar o cotovelo, porque ficou imobilizado por muito tempo. A mesma coisa a sua coluna, a mesma coisa a sua crise. Então, quando você vier para um tratamento da dor, você precisa entender que durante o tratamento da dor vai ter dor. O tratamento da dor não é indolor. Existem casos que nós, fisioterapeutas, precisamos encaminhar você para uma consulta com um anestesiologista clínico, um cara que trabalha com medicina da dor, medicina intervencionista da dor. Não para fazer procedimentos invasivos. Às vezes você precisa, às vezes precisa. Mas para utilizar medicações específicas, analgésicos opioides, né? Analgésicos específicos, antidepressivos se necessários, de ação dual, de ação tricíclica, né? Então, o médico anestesista, ele vai saber qual é a classe de medicação perfeita para o seu caso. E por que eu preciso disso? Porque eu não quero que você crie aversão a medicamento agora, durante o meu tratamento. A gente tem essa cultura, né? Não tomo remédio para nada. Por que você faz isso? Porque as pessoas têm uma cultura de usar automedicação e ter consequências negativas da automedicação. Mas a medicação, quando prescrita por um profissional especialista, ela tem dosagem, tempo de uso, protocolo de desmame, e durante o boom da medicação, você está fazendo um tratamento com fisioterapia de verdade, não aquela fisioterapia de plano de saúde que bota alongamento, choquinho, calorzinho, fortalecimento, treino de equilíbrio, etc, etc, etc. Entende? Eu não quero que você crie aversão à medicação, porque pode ser que você precise. Porque aqueles exercícios que você reclamou, lembra? Que são muito doloridos, pode ser que eles se tornem mais confortáveis com você medicado. E o fato de você estar sendo expondo gradativamente aqui no consultório, através de uma chamada de vídeo, num atendimento online, vai fazer com que seu sistema nervoso libere analgésicos na corrente sanguínea. E essa liberação analgésica, pessoal, vai fazer com que a gente desmame a medicação mais fácil lá na frente. Então, olha só. Não mente pra gente quando vier para avaliação. Não omite que você está em tratamento com outro colega, porque os tratamentos concorrem. Se você estiver comigo e com outro colega e esse colega não tiver a visão que eu tenho, fatalmente ele vai me atrapalhar. Se você estiver comigo e com outro colega e eu não tiver a visão do colega, fatalmente eu vou atrapalhar o colega. Em dor crônica, menos é mais. Não quer dizer que você tem que fazer 3, 4 tratamentos ao mesmo tempo. Eu vou te fazer uma explicação muito simples aqui, que um cara que eu sou muito fã, um fisioterapeuta do NHS inglês, que ele era fisioterapeuta do Manchester United, um clube lá da Premier League, na Inglaterra, que é o Ben Cormack. O Ben, que tem um perfil no Instagram chamado CoreConnect, ele acabou de postar, ele acabou de fazer um post sensacional, falando assim, ó: um simples caminho para entender a dor é o sistema de estímulo-resposta. E aí a gente coloca um fósforo na mão, e esse fósforo acende, e quanto mais fogo tem na sua mão, mais o estímulo é conduzido pelo sistema nervoso periférico até o corno dorsal da medula, que acende no cérebro. O cérebro detecta a ameaça em fração de milissegundos, e você tem dor, e cada vez mais dor, à medida que mais fogo vai pegando na sua mão. Beleza? Teoria do estímulo-resposta. Quanto mais estímulo você recebe, maior é a resposta de dor. Eu acho que até aí você já entendeu onde eu quero chegar. Então, quanto mais estímulo, mais dor pode ocorrer. Esse pode ser o porquê mais exercícios e mais tratamentos não significam melhores respostas. Olha que sensacional. Quanto mais irritado está o sistema, irritável o sistema nervoso do paciente, mais não preditivo é a relação entre o estímulo e a resposta.
mais imprevisível é a relação entre estímulo e resposta. A relação estímulo-resposta se torna, né? Esse termo pode ser conhecido como sensibilização central. Então, pensar individualmente realmente importa. Talvez seja por isso que não existe uma dosagem universal, tanto de medicação quanto de exercício para dor. E esse é o porquê a gente usa esse termo. Exercício para dor não é a mesma coisa de exercício para fitness ou condicionamento. Eu achei esse post assim sensacional, ultra didático, não só para pacientes, como também para profissionais da saúde. Você gostou? Então, eu espero que esse vídeo tenha te encorajado de alguma forma a seguir o nosso tratamento. Doa do jeito que doer. Eu sei que é chato, eu sei que muitas vezes para o paciente está demorando, às vezes o paciente tem uma prova de uma maratona daqui a 2 semanas e ainda está com dor, ou o paciente tem uma viagem para o exterior daqui a 2 meses e não há tempo hábil para reabilitar o paciente em 2 meses, depois de uma crise de coluna. Tem crise de coluna que a gente precisa de 6 meses, tem crise de coluna que, a depender dos sinais e sintomas, a gente precisa de 1 ano. O fato é que você tem que entender que quando você vier para a consulta, você tem que estar disposto a passar pelo processo de tratamento, porque a consulta não vai resolver o problema de ninguém. O fato é que você tem que entender que haverá dor durante o processo e existem consequências não intencionais. Então, às vezes o paciente pode ficar tonto fazendo o exercício, ele não vai parar por causa disso, a não ser que eu, que também tenho formação em reabilitação vestibular, detecte que ele desenvolveu uma tontura dos cristais, né? Uma vertigem posicional paroxística benigna, ou desenvolveu uma hipofunção vestibular. E a gente precisa tratar com reabilitação vestibular junto do tratamento da dor. Por isso que você está no fisioterapeuta musculoesquelético, que a gente vai ter as ferramentas clínicas para te entregar a técnica que você precisar no momento da reabilitação que você precisar. Entende? Então, respeite o seu processo, siga o tratamento, custe o que custar, porque lá no final você vai ver que valeu a pena. Um grande abraço, movimento é vida.